Boa noite a todos. Com grande alegria que a gente inicia mais uma reunião aqui do NEP Gesiel. Hoje, no dia 13/9/2022. Prosseguimos com o capítulo 11 de Mateus, hoje no versículo 18. Então, antes da gente iniciar, minha querida irmã Maria José vai fazer a prece para a gente. Boa noite a todos. Vamos então, unindo nossos corações, né? Seja conosco aqui neste momento, ou em qualquer momento, né? Que os nossos irmãos possam estar conosco também, aqueles que nos assistem, né? Que a gente sabe que algumas pessoas acabam assistindo tudo depois. Então, um convite aí à união de nossos pensamentos, nossos corações, elevando ao nosso Mestre Jesus os nossos corações, pedindo para que Ele nos abençoe através dos benfeitores que nós sabemos que nos auxiliam neste trabalho. A nós que aqui estamos reunidos pelos laços, né, da internet, que vem nos mostrar que para os corações não há distância. E todos aqueles que também estão no plano espiritual acompanhando o nosso estudo. Que nós sejamos abençoados pela visão, pelo entendimento das lições que iremos estudar na noite de hoje e que possamos absorver essas lições, absorvendo na essência o Evangelho do nosso Mestre Jesus, para que a cada dia possamos estar mais fortalecidos, com mais bom ânimo, com mais esperança e unidos pelo grande propósito trazido pelo nosso Mestre Maior, da fraternidade e do amor em nossas vidas. Se conosco, Jesus, e abençoando a todos os participantes, todos aqueles que não puderam estar conosco também. Obrigada, Mestre. Se conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, vamos abrir aqui. Então, estamos cá no capítulo 11, narrações de João Batista e testemunhos de Jesus a seu respeito. Escrevi errado aqui, não é 16, 17, é 18, a partir de 18, mas vamos lá, depois eu corrijo. Vamos só dando uma recordadinha, né, no que nós vimos desse capítulo, dessa perícope, na verdade, né? João, ouvindo no cárcere sobre as obras de Jesus, enviou seus discípulos e, por meio deles, disse-lhes: És tu aquele que vem ou esperamos outro? Jesus, em resposta, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que ouvis e vedes. Cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados. E bem-aventurado quem não se escandalizar de mim. Assim que eles saíram, Jesus começou a dizer às turmas
a respeito de João. Saíste ao deserto para ver o quê? Um caniço sacudido ao vento? Mas então saíste para ver o quê? Um homem vestido de trajes finos? Vede, os que vestem trajes finos estão nas casas dos reis. Mas então saíste para ver o quê? Um profeta? Sim, vos digo eu, e mais que um profeta. Pois este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que eu envio perante a tua face o meu anjo, e preparará o teu caminho diante de ti. Amém vos digo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiserdes aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, que ouça. E semana passada nós vimos esses 2 versículos aqui. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante a criancinhas sentadas nas praças, clamando para as outras, dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançastes, cantamos lamentações e não lamentaste. E hoje a proposta é este aqui. Pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem daimon. Bom, ontem não, semana passada, ele ainda continua falando de João Batista, né? E ele fala das pessoas que estão falando de João Batista, né? São quem? São essas pessoas o quê? E esse versículo 17 é meio como que uma pequena parábola, né? Uma pequena... como é que fala? Uma comparação aí, né? Porque ele semelhou aquelas pessoas que estavam falando de João, né? A criancinhas que estavam nas praças tocando flauta e dizendo, né? Tocamos flauta para vós e não dançaste, cantamos lamentações e não lamentaste. Então, o forte da semana passada foi esse 17 aqui, dizendo que quem que na verdade, que ouve alguma coisa alegre, né? Quando ele fala para vós, tocamos flauta e não dançaste, quer dizer, fizemos referências a coisas alegres e vocês nem se tocaram. E fizemos referências a lamentações, a coisas tristes, e vocês também não se manifestaram. Então, quem que não se manifesta nem para uma coisa feliz, nem para uma coisa triste, ou seja, é completamente inerte, é aquele que é completamente indiferente, né? Então, nós tratamos da indiferença como o grande problema, aí, vamos dizer, do cristão, o grande impedimento da pessoa realmente se manifestar como um cristão, né? E aí ele fala, meio que complementando, né? Meio que fechando tudo que ele tem falado, né? Pois veio João não comendo nem bebendo e dizem, tem daimon. E o que a gente pode entender sobre isso? A gente não vai se deter muito à questão do daimon aí, porque a gente já falou bastante sobre isso, né? Mas só para... Tem aqui uma notinha do Haroldo, né? Que diz que é Deus pagão, divindade, gênio, espírito, mau espírito, demônio. A gente não considera como demônio, né? A gente sabe que essa questão não é aceita, vamos dizer, por nós, né? Mas pensando num espírito, num mau espírito aqui, mais nesse sentido, né? Ou seja, então estão dizendo, pois veio João, não come, não bebe, e vocês estão dizendo que ele tem daimon? Ou seja, que ele está obsidiado, né? O que a gente pode entender por isso? Alguém quer fazer alguma colocação? O que entende por esse versículo? Qual seria, assim, o aspecto, né, que a gente poderia trabalhar hoje com relação a isso daí, né?
Seria o julgamento, João? Um julgamento, assim, vamos dizer assim, inconsequente, né? Porque não, não, não sabem, nem conhecem ele direito e vão dizendo que ele tem Daimon, né? Então, Sim, seria nesse sentido, assim, da leviandade, né? Em que nós, muitas vezes, o julgamos, não reconhecendo o, o propósito, né? Muitas vezes, vamos julgando simplesmente. é. Ocorreu isso. Muito bom, Zezé. Me É desculpa, isso. viu, Lenice, eu não levantei a mão, já fui falando. Não, não tem problema, gente, porque a gente está só em poucas pessoas, né? Não tem problema. Pode falar, Lenice. Assim, tirando desse versículo aqui, tudo que nós já falamos para trás, a gente sabe que toda ideia nova, toda, toda, toda vez que vai haver coisas novas mesmo, a dificuldade de aceitação é muito grande. Então, a gente percebe assim, que o povo é indiferente a tudo e julgam, quer dizer, aqui a gente percebe que nem que eles estão indiferentes mesmo, porque ao que acontece. Que João Batista veio trazendo informações, né, de ressignificar um mergulho na nossa intimidade para que a gente possa encontrar com esse Cristo interno dentro de nós e trazer os arrependimentos, fazer as transformações. E ele não bebia, porque ele era muito austero, tanto na alimentação quanto nas vestimentas, vivia no deserto, e mesmo assim eles falavam dele, né? Falaram dele e cortaram o pescoço dele. Então, e quando Jesus vem, que ele come e bebe aqui no sentido que eles achavam, fala que tem demônio trazendo informações de perdão, de amor, de tudo mais. Então, eu acredito que são ideias novas mesmo, que é difícil a aceitação. Então, as pessoas fazem isso mesmo. Toda vez que vai haver uma transformação, acontece isso, né? De crucificarem as pessoas. E quantos crucificados nós temos, né? Na ciência, na religião mesmo, né? Todos vêm sendo condenados mesmo, a fogueira, a cicuta, como nós sabemos de Sócrates também. Então, toda vez que trazem uma ideia nova, é isso que acontece. E aqui, no caso, eles falam que tem demônio, né? Quer dizer, estão bêbados e tem demônio. Olha a concepção de coisas sérias e são pessoas ignorantes. São pessoas que não sabem de nada, que ignoram as coisas e saem falando, né? Comentando. Não sei, Valdete, eu achei isso. Muito bom, a gente tem que colocar para fora o que a gente acha aí, né? E tá tudo certo, né? Foi muito, muito bom, Lenice, obrigada mesmo. Então, assim, o que eu percebi também é o seguinte, a gente for ver antes aqui, né? A gente estava falando de pessoas que não se envolvem com nada, né? Nada toca o coração delas, nem uma coisa alegre, nem uma coisa triste. Entretanto, quando se refere a João que tem, como a Lenice falou, aí, uma vida austera, né? Ele era muito rígido com relação a todos os costumes, tal, né? Ele não comia, ou seja, nem bebia, comia só mel e gafanhoto. Tá certo que o gafanhoto aí tenha uma certa divergência no que seja, se é realmente o bichinho, se não é, mas não importa aqui agora, né? Mas, assim, ele tinha uma vida corretíssima, né? Não comia, não bebia. O que ele está dizendo aqui do não comendo, não bebendo, ele quer realmente dizer que João tinha uma vida, como a Lenice falou, é uma vida bastante austera, bem rígido com relação aos costumes, né? E mesmo assim, estão falando mal dele, né? Os caras são completamente indiferentes, como tá sendo comentado aqui no versículo anterior, né? Mas
gostam de falar mal das pessoas, né? Ou seja, dizem, ou seja, aqui é a maledicência, né? É a maledicência. Dizem que ele tem daimon, dizem que ele estão falando mal dele, né? É isso que eu percebo, que eu percebi também. Mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Senão a gente vai ler alguma coisinha aqui. Vamos ler? Então vamos lá. Ó, no próprio Evangelho, no capítulo 9, ele fala: olha, ouvistes o que foi dito, não matarás, e aquele que matar está sujeito ao julgamento. Entretanto, quando você fala aqui o que dizem, quando você fala em maledicência, esse matar aqui, às vezes, pode ter mais do que um sentido. Não só matar, acabar com o físico, né? Mas acabar com a moral de uma pessoa, né? Acabar com uma esperança de alguém, né? Tudo isso tá incluso aqui, né? Então, visto que foi dito, não matarás, e aquele que matar estará sujeito a julgamento. E ele completa aqui no segundo: eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser ao seu irmão raca está sujeito ao sinédrio. E quem disser louco estará sujeito à geena do fogo. Isso está no capítulo 5 de Mateus, né? Que o Kardec pegou esses dois versículos para comentar. Por que a gente pegou isso? Por causa disso aqui, ó. E quem disser ao seu irmão raca, ou quem disser louco, estará sujeito ao sinédrio, ou gena. Quer dizer, ele está aqui advertindo quem faz uso o quê? Da palavra, né? E aqui ele não está dizendo, e dizem, tem daima, ou seja, não estão fazendo uso da palavra aqui para maldizer aí o João. Então, o comentário de Kardec é nesse sentido aqui. Então, veja o comentário dele. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês, aqui, ó. Toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Continuando. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aqueles que disseram ao seu irmão, és louco. Vamos entender bem esse fogo do inferno aqui, não como o fogo do inferno mesmo, né? Bom, evidente se torna por aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, a caridade com o próximo aqui também é não levantar falsos testemunhos, não é isso? É não agredir, assim, verbal, de qualquer maneira, mas aqui no caso do versículo, a gente está pensando na questão da agressão por palavra, né? Essa que é a observação aqui de Kardec, que tem tudo a ver com esse versículo. Tudo bem? Aí tem a questão da leviandade, né, Val? Sim. Porque
Quantas vezes, né, a gente não vê as pessoas fazendo comentários levianos sobre outras, né, sobre situações, né, que muitas vezes, como foi colocado, né, e você mesmo comentou, vai denegrir a imagem da pessoa, né? Às vezes a pessoa tem um trabalho, né, importante, e como muitos não conseguem entender, acabam denegrindo a imagem, né, através de palavras levianas, né, de julgamento, tá? Muito sério isso, né? É muito sério mesmo, né? Porque entra realmente no versículo que o Kardec escolheu aqui, né? Esses 21 e 22 aqui, porque esse não matarás aqui, ele não é simplesmente a morte física, né? Ele pode ser entendido de diversas maneiras, né? Ele pode ser entendido de uma maneira mais ampla do que simplesmente tirar o corpo físico, né? E a leviandade, como você falou, ela pode destruir uma pessoa, né? Ela pode realmente destruir ali a carreira de uma pessoa, às vezes, né? Ou ali os bons relacionamentos ali, até entre amigos, às vezes, fica uma coisa, né? Hoje, né, com a mídia, né, que Nossa, através da internet, quantas coisas, né, são colocadas, né, principalmente para as pessoas públicas, né, que às vezes se expõem. Nós vimos aí as pessoas se colocando sua opinião, e um mundo de gente caindo em cima, julgando, condenando, né, e colocando até em risco a integridade da pessoa no sentido dela profissional, né, que nem você colocou. Realmente é algo muito sério isso, né? E não é coisa de cristão fazer, né? não é coisa de cristão. E Não. às vezes é tido assim como uma coisa sem consequência nenhuma, né? Sem consequência, mas às vezes depois chega ao ouvido da pessoa, aquilo às vezes machuca tanto, né? Que às vezes vem de uma pessoa que a gente, vamos dizer, que a gente considera muito, e aí a gente descobre que falou tal coisa. Pronto. Não é complicadíssimo isso? É. É muito complicado, né? Bom, temos um outro aqui que, com relação à leviandade, como você próprio falou, Zezé, aqui fala, eu coloquei entre parênteses aqui, isso aqui entre parênteses é meu, tá? Não é do título, não. Fala da vigilância que a gente tem, que a gente deve ter com relação a esses assuntos, né? Então, guardemos o cuidado, está lá no Fonte Viva. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Está lá na Catatito, né? Eu lembro que eu ouvi um comentário do Aloysio com relação a esse versículo aqui. Ele falou assim, uma coisa meia, desculpa, gente, é um pouco nojenta, mas eu vou falar o exemplo porque eu achei bem adequado. Imagine um garçom, né? Um garçom que vai ao banheiro e, por exemplo, e não lava a mão, limpa o nariz com a mão, faz algumas traquinagens assim, com a mão toda imunda, né? Aí, com aquela mão toda imunda e toda contaminada, ele vai pegar aquela comida que vem da cozinha toda pura e vai colocar no seu prato para você comer, né? Então, é assim, é uma coisa que está completamente pura, mas na mão de um contaminado, ela fica contaminada, né? Então, assim, foi o exemplo que ele deu com relação a esse versículo aqui. Mas vamos ler para a gente. Aliás, é esse texto que eu
comentei, acho que no Evangelho, Zezé, que a gente fez na sexta-feira aí, olha, o homem enxerga sempre através da visão interior. Com os olhos que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Então, é a questão do julgamento, né? É a questão de você olhar para as pessoas e você enxergar através do que você tem no seu coração, né? Então, muitas vezes você... outro dia teve um vídeo, por exemplo, numa praça, tinha dois senhores... Opa. Desculpa, gente. Um homem assim já de certa idade, o outro um pouco mais novo, caminhando de mão dada. E aí, um casal que está assim sentado na praça, né, também que vê aquilo, conhece aquele senhor mais velho, fala: ai, mas que pouca vergonha, e já agora, depois de velho, ele começa a se manifestar dessa maneira. Já julgaram tudo, né, a atitude do senhorzinho ali. E julgaram com o sentimento que eles tinham, né? Com os conceitos que eles tinham por dentro, né? Bom, resumindo, na verdade, a pessoa que estava com aquele senhorzinho que eles conheciam era irmão dele que tinha dificuldade de enxergar, né? Então, ele estava conduzindo o irmão para fazer um passeio ali, que enxergava muito assim... né, muito pouco, né? Então ele tinha medo que o irmão tropeçasse, caísse, então ele estava dando a mão para o irmão. Então, assim, a pessoa que olha e julga o quê? Com o veneninho que ela tem por dentro, né? É isso que acontece aí. Prosseguindo aqui. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Quer dizer, se você tiver sombra por dentro, é com essa sombra que você vai olhar para as pessoas, olhar para as coisas que acontecem à sua volta, né? Junto das manifestações de amor mais puro, imaginamos alucinações carnais, como foi o caso desse senhorzinho na praça aí, coitado. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno das apropriações indébitas. O cara compra um carro novo, né? Nossa, ele já tá trabalhando lá na prefeitura e já comprou um carro novo. Imagina o que está acontecendo, né? É assim que acontece. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quer dizer, às vezes a pessoa tem que se manifestar, né? Uma crítica, às vezes, construtiva, tal, mas se a gente tem aquela trevazinha por dentro, a gente já vai criticar como sendo ele intratável, né? Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita e pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz,
porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Comentários? Voltando aqui. Fala, Lenice, não precisa levantar a mão, não. Pode falar, querida. Tá bom, obrigada. Assim, você falou comentários, é difícil a gente tecer um comentário acima de uma visão tão acertada referente à nossa intimidade. Como ele escreve o que se passa dentro de nós. Emmanuel é terrível, né? Nossa, doeu fundo agora. E é exatamente assim, né? Ele faz a gente, ele está fazendo a gente voltar para a nossa intimidade e sentir exatamente o que ele está falando, nessas situações. Então, acredito que isso faz a gente emergir na nossa intimidade e ver a podridão que ainda se encontra dentro de nós. Por isso a gente precisa sentir o que está sendo falado. E como é que não sente? É como se ele tirasse um retrato, né, da nossa postura diante daquilo que a gente está vendo, refletindo. É exatamente o que ele está falando. A gente reflete exatamente o que somos. Como necessitamos ampliar essa nossa visão para que a gente possa, na medida que a gente vai retirando de dentro de nós todas essas possibilidades, porque quando acontecer isso de novo, a gente pode refletir, né, Valdete? A gente pode falar assim, meu Deus, olha o que eu pensei. Eu pensei exatamente o que ele vai falar ali para nós, o que ele está falando para nós. Quando a gente vê uma pessoa bem arrumada, por exemplo, na casa espírita, é fácil, né? A gente vê uma pessoa arrumada e imediatamente a gente já pensa, meu Deus, esse é lugar para ela vir assim? É exatamente o que a gente tem dentro da gente, né? Trevas. Então, a gente só tem que enxergar trevas, não ver o lado bom, não ver com bons olhos, né, uma atitude do outro, só ver a parte negativa daquilo que está dentro de nós. Eu fiquei assim, como é que eu falo, estarrecida de como ele reflete bem o que está a nossa postura. Que é íntima, né, Valdete? É íntima. Dói. Dói, né, Angelice? Você sabe que você me fez lembrar uma historinha do Chico, as historinhas maravilhosas do Chico, né? E diz que numa certa reunião entrou uma mulher, acho que eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo. Acho que tem tudo a ver aqui com isso. Entrou uma mulher e ela tinha, assim, algumas joias, né? Alguns adereços, assim, não sei exatamente o que, né? Mas alguém que estava do lado do Chico comentou, nossa, como é que ela vem num lugar desse, assim, toda cheia de joia, toda cheia de coisas, anéis e não sei o que, né? Então, disse que o Chico falou assim, pois é, a gente tem que agradecer que agora ela consegue usar só isso, porque em outros momentos, em outras existências, ela precisava de muito mais que isso. Então, ela já cresceu bastante, ela já melhorou bastante. Olha que coisa. Que diferença, né? E a gente acha que é uma falsa humildade. Uma falsa humildade seria em nós, né? Porque no Chico é a humildade verdadeira de enxergar. Eu te pedi, Valdete, é assim mesmo que a gente só vê o lado negativo enquanto ele enxerga o lado positivo. Então, quando ele fala que ele é uma graminha, o verme, o Emmanuel xinga ele, né? Fala assim, como é que você desfaz do verme, assim? Cada um tem sua função na vida. Mas aqui, quando ele fala que ele é uma graminha, de verdade, ele realmente se sente assim, diante de toda a grandeza do Pai, do universo, de Jesus e tudo mais. E a gente não. Se a gente falar assim, é uma falsa humildade, né, Valdete? Pois é. É pura verdade isso que a Lenice acabou de falar, né? E me lembrou também
um estudo que o Aloysio fez no Miudinho outro dia, não vou lembrar agora qual, porque é difícil a gente guardar tudo, né? Mas ele falando sobre a inveja. Ele falando sobre a inveja, ele falou assim, nós temos que partir do ponto de que porque quando a gente fala de inveja, a gente sente que a inveja é uma coisa assim, um defeito difícil de ter, né? E que, em geral, a gente não admite. É. Mas que ele fala assim, todos nós somos invejosos. Então, o companheiro faz um comentário, faz uma palestra, e aí vem o pessoal, reconhece, puxa, que palestra legal que você fez, tal, não sei o quê. Aí você fica, poxa, outro dia eu falei, ninguém veio falar para mim que a minha palestra foi boa também, né? Só falando para ele. Então, ele vai citando uma série de exemplos assim, que nem Emmanuel vai elencando esses males que nós trazemos, né? E mostrando assim. Então, a gente ainda traz essas dificuldades, né? Esses defeitos mesmo, né? Essas imperfeições espirituais, que elas afloram quando nós emitimos uma opinião sobre qualquer pessoa, em qualquer situação. Por isso que está no Evangelho, não julgueis. Não, ele não fala assim, ó, julgue apenas aquilo outro, não. Ele fala, não julgueis, né? É. Então, é imperativo, assim, para que a gente realmente, né? E o Emmanuel fala, guardemos cuidado, porque quando nós emitimos, a palavra tem força, tem poder. E quando nós emitimos uma opinião, nós não sabemos como que aquela pessoa que está nos ouvindo está absorvendo aquela opinião. Às vezes, por isso que a gente me lembra muito, vem de novo a questão da leviandade, né? Porque às vezes você emite uma opinião, de repente você nem pensa muito bem assim, releva depois tal. Mas no momento em que você expressa, você já marcou para outras pessoas aquela situação, né? Você identificou, você qualificou, e aí é complicado, porque você está enquanto está lá no nosso imaginário, né? Nós vamos trabalhando e triturando aquilo. Agora, quando a gente expressa, pronto, você expressou. Aí você já marcou a pessoa com aquela opinião. Então, por isso que Emmanuel fala, guardemos cuidado. Temos que ser mais comedidos, né, naquilo que a gente, nas opiniões que a gente emite. Nesses momentos que nós vivemos hoje, mais ainda, né, porque vivemos momentos em que a gente vê tantas pessoas de bem, e às vezes as pessoas se expõem de tanta maneira que acabam emitindo opiniões contraditórias consigo mesmo, né? Então é muita exposição e é preciso que a gente seja comedido, né? Porque a gente pode levar, merecemos esse pito de Emmanuel, esse puxão de orelha. Tem uma amiga em São Paulo que ela é muito amiga da minha cunhada, ela fala, quando ela participa do Evangelho, ela fala, nossa, hoje eu apanhei do Evangelho. Por conta dessas coisas, né, que evidenciam a gente assim, né, que a gente está despertando um pouquinho para a melhoria, a gente vai sentindo que cala fundo, né? Outra coisa que eu queria falar, a questão da opinião, é quando, por exemplo, um familiar, né? Um familiar nosso, quando
nós, porque diz que as piores coisas vêm daqueles que compartilham o prato conosco, né? É, Porque, às vezes, vamos dizer assim, para a opinião alheia, né, é como se fosse uma verdade pura. Por exemplo, se eu for emitir uma opinião sobre um irmão meu, sobre o meu marido, né? Quando eu falo, as pessoas vão ter uma credibilidade naquilo, porque, poxa, ela vive com eles, ela exato. convive com eles, então, se ela está falando, e a gente vê muito isso, às vezes a pessoa fazendo certos comentários sobre familiares e denegrindo mesmo a imagem do familiar, você fica assim, puxa vida, se a pessoa fala isso, né? Quem ouve fala assim, não, ele realmente é essa coisa aí, né? Porque a pessoa está falando. A Então, gente endossa o julgamento, né? endossa o julgamento, exatamente. Ou seja, é conivente. Conivente, é sério isso. Mas se vocês acharam que esse texto foi forte, vamos para o próximo. Hoje, Vamos para o próximo. hoje é dia de apanhar do Evangelho. Hoje é a minha sobrinha que fala que os livros do Emmanuel, cada folha que você abre, assim, sai uma mãozinha e faz pré em você, assim. Olha, asseio verbal. Quer dizer, asseio verbal, asseio a limpeza, né? É outra carta de Paulo aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Então, veja só o que Emmanuel aprontou aqui para a gente. Quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene. Beleza, né? Reservatórios são tratados, salvaguardando-se o asseio das águas. Mercados sofrem fiscalização rigorosa com vistas à pureza das substâncias alimentícias. Laboratórios são continuamente revistos a fim de que não surjam medicamentos deteriorados. Instalações sanitárias recebem diariamente cuidadosa asepsia. Até aí, maravilha, né? Será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruína moral? Nossa conversação, sem que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Olha que louco. Se respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carreiam em nossa direção o interesse dos que se fazem menos dignos. Se indisciplinadas, nos sintonizam com representantes da indisciplina. Se azedas, afinam-nos de imediato com os campeões do azedume. Controlemos o verbo para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe. Por muito esmerada nos seja a educação, a expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. Quer dizer, a gente está cansado de saber que nós temos as companhias que a gente vê e aquelas que a gente não vê, né? Não é verdade? Então, conforme aquilo que a gente expressa, a gente está cansado de saber disso, né? Conforme aquilo que a gente expressa, são as companhias que a gente ganha. São as criaturas que se aproximam da gente, encarnadas ou desencarnadas. Então, a gente monta as companhias, né? A gente escolhe as companhias à medida da qualidade, vamos dizer,
das nossas ações, mas das nossas palavras também, né? Uma simples palavra, às vezes, está passando um despercebido, assim, do lado, meio um distraído do lado, percebe alguma coisa ali, já se aproxima, né? Então, tá aí. Asseio verbal. A gente convida, né? A gente convida. Mas é aquela história, a gente sabe. E o vício? Pois é. E o vício de falar? E o vício de... Um vício, né? Que a gente tem. Né? Por isso que a questão da disciplina é tão importante, né? Quando o Emmanuel fala, guardemos cuidado, quer dizer, ó, tenha disciplina, se vigie, né? E orar e vigiar. Pois é. Então, e ele começa aqui, né? Se existe tantos cuidados com a asepsia, né? Com a limpeza, a higiene de coisas, todas as coisas, por que nós não vamos ter higiene com a nossa própria boca, né? Com a nossa própria expressão, né? Porque como é que é a boca fala do que do que tem o coração, né? Então, a gente percebe que é todo um processo. Por quê? Porque, na realidade, se a gente for frear o que nós falamos, não está sendo uma asepsia, está sendo um passo para que a gente possa nos disciplinar e refletir, como o Emmanuel falou lá atrás, a respeito do que está dentro de nós. Então, acredito que essa está falando de João Batista. João Batista é o quê? É mergulhar dentro de si, né? É mergulhar dentro das suas introspecções. Mas, quando a gente está mergulhando dentro das nossas introspecções, nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser sinceros, né? Nós precisamos renovar aquilo que está dentro de nós para que a gente possa expressar, falar o que está dentro do nosso coração. E quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando e matando a esperança das pessoas, matando a dignidade, matando de diversas formas, né? Então, é preciso a gente entender isso aí como apenas um passo, quando a gente deixa de falar. Não é só falar, é entronizar dentro de nós e procurar revestir, expurgar, né? Igual um copo, né? Com água suja, e a gente vai colocando água limpa lá dentro até que aquela sujeira lá do fundo possa se transbordar. Assim, nós temos que fazer com a nossa intimidade, porque não adianta só a gente frear. Frear é um passo, mas é preciso partir do nosso coração, da nossa intimidade. com certeza, Lenice. Bem lembrado, né? Então, essa asepsia, ela tem que ser... Não é só na boca, né? É em todo o nosso coração, todos os nossos sentimentos. É a reforma íntima, né? Que realmente é um processo, né? É um processo que vai-se aos poucos, e como você bem falou, o frear já é o primeiro passo, né? O frear uma palavra, um julgamento, o expressar, né? Porque se você freou é porque ele já existiu dentro de você, não é verdade? Então, o frear já é um primeiro passo no sentido de, olha, eu fiz uma coisa que eu não devia, então vamos refletir melhor sobre isso, vamos trabalhar isso dentro de nós, né? Muito bem lembrado. Mais alguma coisa desse aqui? Tem mais um. Ó, palavras de vida eterna no campo do verbo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A Tito também. Na atividade verbalista, emprega o homem grande parte da vida com a palavra. Habitualmente se articulam os bens e os males que se marcam na rota. Quer dizer, a palavra ela é muito importante, gente, porque tudo os relacionamentos são feitos, as comunicações, é tudo pela palavra, né? Ou escrita ou falada, né? Kardec deixou tudo que ele deixou com palavra escrita,
né? Então, realmente, a palavra aqui emprega o homem grande parte da sua vida. Bom, é de se lamentar, entretanto, o desperdício de força nesse sentido. Quase sempre computada a conversação de toda uma existência, o balanço acusa diminuta parcela de proveito, com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Quantas conversas a gente fica horas falando só besteira, só nada, né? Nada de útil. Muitas vezes, ninguém denota agradecimento pela riqueza de um dia claro. Todavia, basta a passagem de uma nuvem com leve garoa a cair para que muita gente destile exclamações vinagrosas em longas tiradas inconsequentes. De maneira geral, não existem olhos para a contemplação de grandes serviços públicos. No entanto, vaga incerteza do trabalho administrativo gera longos debates na opinião. Isso aqui não a gente não vê, né? No dia de hoje, a gente não vê isso aqui, né? Há criaturas que guardam barômetros em casa para criticarem o tempo, tanto quanto há pessoas que adquirem pontualmente o jornal para censura ao governo. Muitos dormem tranquilos quando se trata de ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos na memória, mas revelam admirável controle de si mesmos quando o rádio anuncia calamidades, gastando vastas horas de comentário eloquente. Esmaece a atenção quando é preciso aprender o bem, contudo, o olhar flameja interesse quando o mal surge à vista. É aquela coisa, né? Só as desgraças é que dá ibope, né? Não é isso? O mundo em si é sempre um parlatório de proporções gigantescas, onde as almas se encontram para falar, combinando fazer. Raras, no entanto, conversam para ajudar. Desbordar-se a maioria do espinheiral da reprovação no tormento da inveja, na fogueira da crítica ou no labirinto da queixa. Para nós outros, no entanto, o evangelho é seguro na advertência. Tu, porém, diz-nos o apóstolo, fala o que convém à sã doutrina. Não ouvides assim que de sentimento a sentimento chegamos à ideia, de ideia em ideia alcançamos a palavra, de frase a frase atingimos a ação, e de ato em ato acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós. É essa que ele fala aqui, né? Ó. Muitas vezes ninguém fala do dia claro, mas que dia bonito que nós estamos aqui, mas se passar uma nuvenzinha só ali, pronto, todo mundo já começa a reclamar. É impressionante, né? Aqui com relação ao bem, muitas coisas boas estão acontecendo, né? Tem tantas ONGs trabalhando, tantas casas espíritas fazendo coisas maravilhosas, né? Mas se fica sabendo de uma coisinha só que aconteceu de errado em alguma coisa, pronto. Já é motivo para... E aconteceu calamidade, se acontece alguma tragédia, né? Eu não assisto mais televisão, gente, mas se acontece alguma tragédia, parece que o mundo para e só existe aquela tragédia no mundo, né? E só tem notícia, só tem coisa sobre aquilo. Porque é o que atrai mais a atenção, a curiosidade, o interesse. É impressionante. Me chamou a atenção quando ele fala ali, como é? Por favor, fala. Primeiro, segundo, aqui, muitos dormem
tranquilos quando se trate de ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos da memória, mas revelam admirável controle de si mesmos quando o rádio anuncia calamidades, gastando vastas horas de comentário eloquente. Não dá para, não tenho tempo para participar do estudo, não. Nossa, minha memória está ruim. Aí, mas na hora que tem um comentário, uma notícia ruim que nem você estava falando, a pessoa está ali de prontidão, pronta para ver, para comentar, para não sei o que, isso aqui. Assim, é o alimento, né? É o alimento espiritual que nós buscamos, porque ainda nós nos fartamos das coisas inferiores, né? Então, tudo que é edificante, a gente ainda tem dificuldade, né? Porque faz a gente pensar, faz a gente, né, remexer dentro de nós as coisas que estão lá debaixo do tapete, né? Aí a gente prefere ficar na situação, né, como é que é? Desconfortável, situação cômoda, né? E tem tanta gente... Confortável, zona de conforto. Tem tanta gente querendo saber o que foi, né, na encarnação passada, né? É tão simples de descobrir o que você fez na encarnação passada. É só observar quais são esses interesses, assim, essas tendências, assim, que você percebe ainda em você, que mesmo assim, você está tentando modificar, mas elas existem ainda, né? É só observar isso. É só observar essas coisas que você vai identificar o que você fez. Aliás, eu não procuro identificar, não. É melhor não saber. Melhor não saber. Olhar para frente, né? Olhar para frente e seguir em frente, né? Todo mundo quer saber assim, o que foi, né? Se foi rainha, uma rainha, uma duquesa, tal. Agora, o que fez essa duquesa? O que fez esse rei, né? Mas ninguém foi empregada, escravo. Não, isso não tem graça. Não tem graça. É isso aí, meus amigos. Vamos lá, ó. Mais uma. Jesus vela. Ouvidos. Olha aí, agora, quando você ouve alguma coisa, né? Ouvidos são dois, para que haja possibilidade de se libertar através de um deles, o lodo que nos atirem pelo outro. Então, quando você ouvir alguma coisa, é aquela história, tem que entrar num lado e sair pelo outro, né? Quando palavras contundentes nos procurem o pensamento, a afeição de veneno, esqueçamos. Quer dizer, esse texto aqui é sobre quando você ouve alguma coisa que realmente está fora da caixinha, né, vamos dizer assim, o que a gente deve fazer, né? Não tentemos absorver semelhantes tóxicos da alma, como quem aduba espinheiros do coração. É necessário saber não passar recibo às injúrias. Calúnias e sarcasmos são naturalmente restituídos pela vida aos que lhe dão origem no campo da evolução. Jesus vela, guardemos a certeza disso e sirvamos sempre. Ou seja, aqui é uma advertência de Batuíra, né? Quando você... Porque até agora a gente estava falando do que nós falamos, né? Até os textos todos aqui anteriores é sobre o que nós falamos, né? Nós expressamos. E aqui ele está falando sobre, se você ouve alguma coisa, o que você tem que fazer, né? Ele fala, por isso que você tem dois ouvidos, para entrar de um lado e sair do outro. Esqueçamos. Não vamos absorver esses tóxicos da alma, né? Que vai adubar com espinheiros o nosso coração.
A gente não pode passar recibo, como ele diz aqui. Calúnias e sarcasmos são naturalmente restituídos pela vida aos que lhe dão origem no campo da evolução. Quer dizer, quem dá origem é que, na verdade, vai responder por essas coisas, né? Então, nós não temos que assimilar essas observações, vamos dizer assim, das pessoas, né? Jesus vela, guardemos a certeza disso e sirvamos sempre. Certo? Certo, né? E prosseguindo, uma poesia. Poetas Redivivos é uma poesia de Lobo da Costa. Oração diante da injúria. Foste, ó Cristo, no mundo, servidor sublime. Perdão e caridade ungindo a natureza. Fizeste da bondade a eterna luz acesa, qual estrela em que o céu se condena e se exprime. Ao teu halo de amor, a terra se redime, e em entendimento, alçado à divina grandeza, recuperas o fraco extinguindo a fraqueza, salvas o criminoso e consomes o crime. Ante as farpas do mal, dá-nos paz e brandura, liberta-nos do ódio a alma pobre e insegura, rompe-nos os grilhões das heranças medievas, desculpa, e faze-nos sentir ao peito humilde pasmo, que mais vale gemer sobre a cruz do sarcasmo que vencer o sorriso sobre o aplauso das trevas. Certo? Tudo bem, meus amigos? Tudo bem. Essa oração é muito linda, né? Porque realmente a atitude nossa, né, diante de uma injúria, diante de uma situação que a pessoa expressa, né, contra a outra, é tão difícil, né? Que às vezes é bem difícil, né? Se você retrucar com a pessoa, ela vai, né? E você se posicionar é preciso coragem, é preciso, né? Você tentar aconselhar a pessoa com amor e tudo, mas é difícil a pessoa ouvir, né? Normalmente fala, você não está entendendo, né? E tal, complicado. Porque normalmente as pessoas falam querendo aprovação, né? Então, você cortar o mal, né? Às vezes você tem que se posicionar, né? E às vezes as pessoas não aceitam, né? Então, esse lance assim, fazer-nos sentir o peito humilde e pasmo, que mais vale gemer sobre a cruz do sarcasmo, que vencer e sorrir sob o aplauso das trevas, né? Isso é forte pra caramba, né? Ah, Cleusinha. Terminou agora, perdão. Imagina. Aqui a gente está quase terminando também, Cleusa. Eu sei, eu pensei muito se eu ia entrar ou não. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou entrar 15 minutos antes? Mas para você ver que eu queria entrar, para mostrar que eu queria entrar, mas terminou agora, tá? Não, tudo bem. Gente, na verdade, assim, o que eu tinha preparado desse versículo de hoje, o Cleusa, pois veio João não comendo nem bebendo e dizem, tem daimon. Então, o que nós trabalhamos aqui foi a questão da leviandade, da maledicência, né? Porque ele tem uma vida, assim, bem austera, né? E aí estão falando mal dele, né?
Então, a gente falou sobre a questão do cuidado com a vigilância, esse texto fala da vigilância, depois eu passo para você os textos, Ok, né? obrigada. E asseio verbal, campo do verbo, e depois esses últimos aqui, esses dois últimos, é no sentido de você, depois que você recebe uma crítica, né, uma calúnia, uma injúria, qualquer coisa assim, qual deve ser a sua reação, né? Aí a gente encerrou com essa poesia aqui. Ante as farpas do mal, dá-nos paz e brandura, liberta-nos do ódio e a alma pobre e insegura, rompe-nos os grilhões das heranças mentievas e faze-nos sentir ao peito humilde e pasmo, que mais vale gemer sobre a cruz do sarcasmo que vencer e sorrir sobre o aplauso das trevas. Lindo, né? Gente, agora eu estou na dúvida se a gente começa esse aqui ou se a gente dá uma parada aqui. Nós temos 15 minutos, eu acho que a gente podia parar aqui, né? Eu acho que é o mais lógico, né? Não é verdade? É. Porque o outro vai ter bastante coisa, viu, para falar sobre o outro. Tem bastante coisa. Então, bom, eu vou só... Fala, meu querido. Oi, Vadete. Estava analisando aqui, né, observando aí nosso estudo, acompanhando atento, fazendo algumas anotações aqui. Está sendo muito interessante. Já queria agradecer aí de antemão aí a todos. Eu estava fazendo um paralelo aqui que eu estava pensando, né, Valdete, que esse espírito aí da maledicência, esse espírito aí, de fato, de envolver em escândalo o próximo, é o mesmo espírito que durante toda a história da humanidade aí, mais recente talvez, ele sempre teve, né? Se a gente for pensar lá, João Batista sofria isso, né? A gente está vendo aí na nossa passagem de hoje. João Batista já sofria, os profetas que antecederam João Batista também sofreram, né? Jesus mesmo falou, né, que nenhum profeta foi bem recebido, né, em sua terra, né? Fazendo uma própria referência a ele mesmo quando entrou em Nazaré. Isso, muito bem lembrado. Então, a gente vê que esse espírito da maledicência continuou posteriormente com os apóstolos, né, na continuação da obra de Jesus. Então, todos os apóstolos também passaram por isso. Mais à frente, os grandes missionários, os pais da igreja, os grandes discípulos que vieram depois, e também pensando em Kardec, quando trouxe aí no espírito, o que ele não sofreu, né, na verdade, com relação à negação, do orgulho, do egoísmo das pessoas que queriam abafar o movimento. Eu lembro lá do movimento dos livros que foram queimados, né, no Alto de Fé de Barcelona. Então a gente vê que o espírito ele permanece no mundo, né? Esse espírito aí da leviandade, de querer de fato oprimir, denegrir, e a gente aprende com esses grandes missionários, né? E que se a gente estiver passando por situações análogas, né, semelhantes, para que a gente também possa perseverar, né? Invariavelmente a gente passa por momentos assim, né? Em que descredibilizam a gente, que querem colocar a gente para baixo, querem nos humilhar quando a gente de fato está fazendo algo de bom, né? Em que a gente quer perseverar no bem. E essa força contrária chega para todos nós, que a gente possa se espelhar nesses missionários para que a gente possa vencer essas barreiras. Porque se eles venceram, a gente também consegue, né? Nunca no confronto, mas continuando, seguindo o caminho, como teve um texto que você trouxe aí, que eu acho que foi até do Batuíra, que falou muito comigo hoje. Esse texto do Batuíra falou demais comigo, foi o texto que tocou meu coração. Esse texto mesmo. E ele fala exatamente isso, né? Quando a gente escuta, né, as calúnias, os sarcasmos. Então, é interessante. Entra no ouvido, a gente tem que ter o outro aberto justamente para libertar essas
essa carga que vem da nossa direção, mas era basicamente isso, que a gente possa nos espelhar nesses grandes missionários, né, nos exemplos vivos deles, para que a gente possa enfrentar no hoje, no agora, as mesmas situações, porque esse mesmo espírito do sectarismo, da humilhação, da maledicência permanece no mundo. Então, nós estamos vivendo ainda sobre esse prisma e que a gente possa vencê-lo também. É isso. Muito bom, Marcos, excelente, muito obrigado. Cleusa, quer falar, querida? Mas eu adorei o que o Marcos falou. Também Mas gostei. eu pensando que Marcos, que na realidade o espírito, o que veio na minha cabeça foi que o espírito da maledicência está aí, porque nós albergamos ele, né, dentro do coração. Que vez como a gente não faz uma fofoquinha? O que é uma fofoquinha se não uma maledicência, né? E a gente vai, não, fofoquinha, a gente, você viu como é que a fulana está, você viu aquilo, isso não deixa de ser uma maledicência. Então, a gente ainda traz dentro da gente, né, esse sentimento de denegrir o outro, de alguma maneira. A gente ainda já fica mais atento, mas ele está presente em nós. Infelizmente, ele está presente em nós. Quer dizer, pelo que foi colocado, pelo que eu entendi do que foi colocado, quer dizer, isso aí ele vem com uma carga emocional maior, né? Mas as coisinhas pequenas também mostram, né, do como a gente ainda está hoje em dia. Você quando você começou a falar, Valdete, fazendo um apanhado, né? Obrigada pela gentileza de fazer um apanhado do que que foi conversado à noite. Eu me lembrei do Chico, né? Eu me lembrei do Emmanuel reclamando, falando com... Porque Chico também passou com Davi Nasser, né? Por um momento muito difícil de maledicência, ele foi exposto, né? Inclusive pela revista, para todo mundo. E até Emmanuel brincou com ele, falou assim, você está reclamando de quê? Jesus foi crucificado na cruz, você foi só no cruzeiro, quer dizer, na realidade, né, foi crucificado no cruzeiro. Mas aí, à medida que você falava e que o Marcos falava, eu pensei, mas dói, né? Que a gente tem que entender, tem, como você dizia aí, como a gente... a exemplo dos que nos antecederam e conseguiram ultrapassar essas situações, que é possível ultrapassar, é possível vencer, sim, tudo isso. Mas aí eu me lembrei do Chico e lembrei, mas dói, dói, né? A gente vencer uma calúnia, dói muito, é uma coisa muito complicada ainda da gente, né? Lidar com isso. Mas a gente, de certa forma, também faz, pequenininhas, mas faz. Quando você falou aí né, das fofoquinhas, aí a gente leu aqui, ó, se encontramos um companheiro trajado com louvado ao puro, pensamos logo na vaidade, né? Aquela que a gente comentou, se o vizinho comprou um carro, ele começou a trabalhar na prefeitura, pronto, olha só já o que está... Esse texto é do Fonte Viva, né? Esse aqui é a Fonte Viva, agora eu li esse texto hoje. Então, aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo só? Zezé quer falar alguma coisa, Zezé, que você abriu o microfone? Eu queria, assim, porque essa questão, quando nós sofremos, assim, o julgamento de outros, né, que não nos compreendem as atitudes, às vezes, né? Às vezes a gente está com o melhor dos propósitos e vem aquela, como se diz, aquela lambada. É preciso que a gente, por isso que é muito importante a gente ter firmeza nos nossos propósitos, né? Porque toda vez que nós fazemos alguma coisa e esperamos dos outros o reconhecimento, a gente está com risco de
se decepcionar. E, no entanto, né, que nem Jesus. O que Jesus fez? Ele fez para Deus. Foi o Pai, fidelidade ao Pai, né? Ele foi fiel ao Pai até o fim, ao propósito que ele tinha, né, de mostrar para a humanidade, né, o caminho, a verdade e a vida, né? E nós, assim, às vezes, em tarefas mínimas, né, nós queremos mostrar para o mundo, né, muitas vezes, e o mundo nos decepciona, porque é preciso que a gente tenha a certeza de que a gente está fazendo de coração para Deus, né, naquele propósito do que a gente está fazendo, a gente ser fiel àquele propósito, porque, às vezes, é uma expressão assim bem dura, mas que muitas vezes, como diz, da carruagem passa, os cães ladram, né, e a carruagem passa, mas é uma expressão dura e coisa, mas às vezes, não que a gente vá achar que está melhor que ninguém, mas é preciso ter firmeza de cabeça. Sim, eu não sei se eu estou me fazendo entender. Porque quando, que nem a Cleusa falou, dói muito. Quando você sente que, às vezes, você está sendo discriminado, ou você está sendo excluído de certas coisas. É difícil, é muito difícil. Mas aí você para e pensa assim, peraí, o que eu estou fazendo? Para quem? Né? Por exemplo, numa casa espírita, né? Tem altos e baixos, né? Tem situações que muitas vezes você não está de acordo, tal, mas o que você está fazendo, como que você está fazendo, para quem você está fazendo, você tem que ter isso muito claro, né? A gente tem que ter isso muito claro em nós, para que a gente não se perca no caminho, porque às vezes são testes que vêm para nos sacudir, para fazer com que a gente mergulhe realmente naquilo que devemos fazer, sem ficar esperando aplauso, entendeu? Isso me ocorreu aqui, porque realmente muito. O João Batista fez isso. Ele foi até o fim fiel ao que ele acreditava e fez, e foi tirar a cabeça dele, mas ele falou o que ele achava, foi fiel, né, do começo ao fim. Mas e todos aqueles que o Marcos muito bem falou, citando aí exemplos que procederam, né, a Jesus, que realmente vieram nos fortalecendo, né, ao longo da história, o seu propósito e tudo, né, sofreram, mas foram firmes, né? Porque eu acho que o cristão precisa ser firme, porque às vezes a gente se deixa abater, entendeu? Pelas tempestades, aí a gente não pode fazer isso, a gente tem que ficar firme no nosso propósito. Né? Excelente, Zezé, muito bom. Lenice, você tinha aberto o microfone, você quer falar alguma coisa, querida? É rapidinho, porque já está encerrando, então... Sem problemas, que a gente não tem problema, não. Quando eu comecei, eu fiz aquele primeiro comentário a respeito das ideias novas, nós estamos falando de Jesus, né, gente? Então, ali eles estavam proferindo aquelas palavras em relação ao que Jesus trazia e ao que João Batista trouxe. Então, logicamente, nós transportamos para dentro do nosso contexto, do nosso contexto íntimo mesmo, mas eu tirei, foi a pesquisa que eu fiz no Keibá Schutel, e palavras e ensinos de Jesus.
Então, eu acredito que a luz que chega até nós, né, através do Mestre, ela dispensa comentários e nós é que ainda continuamos distraídos aí na nossa infância espiritual, teimando em ficar na nossa infância espiritual, sem se importar com essa luz divina que chegou até nós. Então, é preciso que a gente dissipe, né? Dissipe de nós essas trevas, para que a gente possa receber essa luz de uma forma verdadeira, sem comentários ingênuos e infantis de maledicentes. É lógico que a gente transporta para o nosso dia a dia, né, Valdete? E era só isso que eu queria comentar. Eu gostei demais hoje, de todos os comentários, de todos os textos. Você envia para mim, por favor, também, viu, Valdete? Porque você grava, né? Eu gostaria de... se você enviar os textos, tá bom para mim. Tá bom. A gente fica tudo no YouTube do Nepziel, né? Pode ver lá. Mas vamos encerrando, então, a nossa reunião de hoje, a menos que alguém queira fazer mais algum comentário, desculpa. Não? Não? Então, assim, vamos agradecendo, né, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade que nós tivemos aqui hoje, e rogamos a Ele que nos auxilie nessa jornada, nesse processo que a gente está caminhando, né? E que tanto o estudo de hoje, como o estudo de outros dias, e as leituras que a gente puder fazer, os vídeos que pudermos assistir, que possam realmente calar fundo em nosso coração, e como dissemos no estudo, né? Que isso possa nos modificar de alguma forma, que possa nos auxiliar, nos manter firmes, seguindo sempre a orientação de Jesus, os ensinos de Jesus, para que os nossos passos realmente continuem na direção firme e reta, em direção a Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos auxilie, nos fortaleça, no sentido de aceitarmos as nossas dificuldades e conseguirmos trabalhar com elas à medida que a gente vai estudando um pouco mais e aprendendo um pouco mais com Jesus. Então, Mestre querido, esteja conosco agora e sempre. É isso, meus amigos, por hoje encerramos aí